Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do economista-chefe do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, o economista Antônio Marcos Machado, que eu vi na última vez como professor da UVV. E agora revejo aqui tripulando essa cátedra tão importante, essa cadeira tão importante. Marcos, o Acordo de Basileia define que, eu acho que o Acordo de Basileia, que regula um pouco essas operações bancárias, ele decide que a operação do banco é alavancada pelo seu patrimônio líquido. De quanto é essa capacidade do Banestes? Como é que vocês 14,6. É boa. Está na média, né? Você pode pegar o patrimônio de 14,5. O que você diz, você traduzindo assim, simplesmente, o quanto o banco tem de liquidez para honrar seu compromisso. Né? Porque já teve banco que quebrou. Então, o Acordo de Basileia exigiu que o banco tivesse um caixa para cumprir suas obrigações em caso de alguma dificuldade. Nesse caso, você está falando de 14,5 vezes o patrimônio líquido. Isso, 14,5. Agora, quando o banco quebra, o que o cara faz? Porque o fundo de compensação, eu acho que é de R$300 mil. O que o cara faz? O que o depositante faz? Ele tem um fundo garantidor, né? Mas é muito difícil hoje um banco quebrar. Muito difícil, porque ele é muito regulado. Até chegar ao ponto de quebrar, já houve um momento que isso acontecia, porque nós tínhamos uma regulação muito pequena. Hoje nós temos a CVM muito atuante, o Banco Central muito atuante, o Conselho Monetário Nacional muito atuante e o cliente com muito mais poder legal. Então, assim, a chegar ao ponto de quebrar é, assim, muito raro. Eu não acredito que isso venha acontecer. É uma improbabilidade, não é uma impossibilidade. O Lehman Brothers quebrou lá nos Estados Unidos, um momento diferente. Depois disso, a regulação aumentou muito. Aqui o Santos Neves quebrou. Qual era a regulação? Nenhuma. Depois do Lehman Brothers, depois da crise de 2008, a regulação é imensa. O negócio da subprime, uma hipoteca está garantindo 10 operações. Ali foi uma análise de crédito ruim, né? O subprime foi considerado o prime. Então, a mesma exigência que você fazia para quem tinha capacidade de pagar, os bancos começaram a fazer, ele vai pagar, vamos dar ele paga, ele é bom também. E aí foi, e rolou, caiu uma pedrinha ali, um efeito dominó, né? E caiu todo mundo. Porque não... Mas tem que ter muito critério. Mas foi muito bom ter essa oportunidade. A gente conhece você na militância do setor público há muitos anos, em papéis destacados, professor, secretário de... Foi secretário de Desenvolvimento? Fui secretário de Desenvolvimento, Planejamento... Mas olha bem, a minha leitura de leigo, como você é especialista, é uma oportunidade preciosa de submeter a sua avaliação. A questão do Lehman Brothers em 2008, né? 2008, outubro de 2008, eu acho, é o seguinte... Nos Estados Unidos, você tem um sistema você tinha assim, a deficiência da regulação, mas o banco no Brasil financia a produção ou compra a Selic? Olha, depende do governo. O governo é que estabelece a Selic. O banco, ele é uma loja, igual o outro, é um banco comercial. Então, a questão dele é gerar lucro. Sim, como qualquer empresa, qualquer negócio. Que ele vende? Ele vende crédito. Vende ele não emite moeda, ele vende crédito. O grande negócio dele é crédito. Aí é consignado, é empréstimo pessoal, é empréstimo para você comprar um apartamento. Então, todo o sistema gira em cima de crédito. Agora, é claro que você tem que fazer o crédito sustentável, tem até regulação para isso agora, não é? E você tem que também fazer o crédito com perenidade. Você não pode esgotar a capacidade de tomada de empréstimo do seu cliente, senão você perde ele rapidamente. Então, esse é o equilíbrio, né? Você tem que ter... Não, mas eu digo assim, mas do ponto de vista de... se o banco presta o lucro e a segurança, quando você tem, por exemplo, a Selic hoje está o quê? 12,25? 11,25. 11,25. Não sei, olha bem, então 11,25. Já chegou a 25%, você se lembra? No governo desse para trás, chegou a 25% de Selic. Ficava imaginando isso, o cara lá em Wall Street pegar $100 milhões, plantar aqui e depois de 12 meses pegar 125 milhões de volta. Mas nessa hora, como é que o banco não vai, assim, digamos, impor exigências de garantidoras de crédito a um empreendedor e a um produtor que ele praticamente não pode cumprir porque ele tem a segurança da dívida pública? O que faria ele? Algum espírito de patriotismo e pensar em patriotismo de banqueiro? Convenhamos, né? Não, isso não existe, né? Isso aí é uma política muito ruim. É a pior forma de fazer política social, né? O banco ele tem que ter o critério de gerar lucro
com sustentabilidade. Rentabilidade com e ética. liquidez. Tem que ter rentabilidade e liquidez. Tem que ter rentabilidade e liquidez. Não é para fazer bondade. O banco não é para fazer bondade. Você não vai ali numa loja ali e ela vai fazer bondade para você. Vou te dar um terno, você não tem dinheiro, ou vou te vender por 10%, você não tem capacidade de pagar. Ela vai quebrar no outro dia. Da mesma maneira, um banco. Agora, ele tem uma função social muito importante. Se não houvesse banco, nós não teríamos uma economia crescendo. Se não houvesse banco, nós não teríamos desenvolvimento de empresas. Então, ele é essencial. E se não houvesse banco, também nós não teríamos políticas públicas. Uma prefeitura, por exemplo, ela quer ajudar as pessoas que estão desabrigadas. Ela precisa de um banco para fazer isso. Nesse caso, você está falando do ponto de vista de operação, da transferência do recurso. Você tem que ter meio de pagamento, você tem autorização do Banco Central, você pode emitir um cartão, como foi agora no caso da pandemia, né, que o Banestes, inclusive, fez muito isso. No caso das enchentes agora no Sul, o Banestes fez muito isso. Quando o prefeito Arnaldinho, lá em Vila Velha, quis levar para as escolas, para os estudantes, um determinado bônus, foi ver o cartão do Banestes. Então você precisa ter. O banco é essencial. O Schumpeter fala isso. Você tinha que colocar uma estátua para o banqueiro, que é ele que aquece a economia. O Bitcoin é um princípio de peer-to-peer, ou seja, eu passo Bitcoin para você, não passo por nenhum banco, vai direto para você. Então é uma revolução que está em curso, mas que também vai ter que ser regulada. Não, vai ter que ser regulada do ponto de vista de controle, né? Até porque o Estado não está aí a fim de abrir mão de receitas, né? E qualquer tipo de transferência, certamente ele quer tributar, né? Mas a questão do Bitcoin ou da criptomoeda, a gente fala do Bitcoin porque é a rainha. É, né? Uma das moedas. É a principal, foi a que lançou, né? Desde o Sakamoto lá. Mas o Bitcoin, de fato, ele quebra a intermediação bancária. Qual a necessidade de banco com a criptomoeda? Só que o banco, ele se adapta a isso. Porque você tinha um padrão ouro até 71. Sim. Então você tinha um Fort Knox, lá em Knoxville. Você trocava dólar por um grama de ouro. Porque o lastro era ouro. Qualquer moeda do mundo tinha que ter a mesma quantidade. 100 tem que ter 100 em ouro. O equivalente. O Nixon chegou e falou, não, chega, a conversibilidade não é mais com ouro, não é dólar. O dólar não tem lastro mais em ouro, o dólar é lastro em dólar. Foi que nós tivemos a primeira mudança. Então os bancos se adaptaram a isso. Você imagina, de repente o banco está trabalhando com a hipótese que você tem barras de ouro, você tem aquele cofre imenso, todo mundo querendo assaltar aquilo ali, você passa a ter a conversibilidade do dólar por dólar, e isso não, agora não tem mais ouro. Alguma coisa continua tendo papel físico. Na verdade, investiu, sabe muito que no dólar, em tinta. Investiu-se muito em tinta. Você viu o que o governo norte-americano emitiu em 2008 para poder injetar dinheiro nos bancos? Sim, e aí você gera inflação. O Paulo Guedes falou uma coisa muito interessante. Mas aqui nós temos a Casa da Moeda. Quanto é que custa a Casa da Moeda? Nós não precisamos da Casa da Moeda. Não vamos precisar da Casa da Moeda. E está acontecendo exatamente isso aí. Com a moeda digital, vem o Drex aí, você tem o Pix. Quem anda com dinheiro no bolso agora? Não, mas o dinheiro já é virtual há muito tempo, desde o tempo do cartão de crédito. Mas para uma camada social. Que o Brasil, dá para fazer na Suíça, na Áustria, na Finlândia, na Letônia, na Lituânia, mas no Brasil, 200 milhões de habitantes. 40 milhões não tem conta bancária. É dinheirinho no bolso. Então não dá para acabar. Mas a Casa da Moeda pode ser menor. Não dá para acabar ainda, é questão da cronologia, né? Porque não tem como o pessoal da periferia. Em algum momento vai chegar, eternamente na periferia. Você tem mais segurança, né? Agora, você falou o seguinte, tá bom, mas aí vai acabar com a tributação em cima. Mas se eu faço uma transferência direta para você e você faz o negócio, você aumenta o seu estúdio, você contrata mais gente, esse pessoal vai pagar imposto. Vai pegar lá na ponta. Imposto lá. Vai pegar lá na ponta. Exatamente. A moeda é um meio circulante, é um meio de pagamento. A morte e o imposto são duas coisas inevitáveis na vida, né? Exatamente. E as mudanças. E o país, o Brasil, quando você fala imposto, o Brasil desde Tiradentes que sofre dessa doença, né? Não era mais barato. Em 2024. Era um quinto no tempo de Tiradentes. Mas o cara. Hoje é 38% do PIB. Foi todo mundo preso, o cara foi enforcado. Imagina se fosse hoje, então, tadinho, teria trucidado, porque era um quinto. Né? Agora não, agora é quase tudo, é 90%. Então, o Brasil até hoje está aí com essa gastança tremenda, essa dívida impressionante, 800 bilhões de juros paga por ano, as contas não fecham. O Espírito Santo é uma ilha de prosperidade, é um exemplo. Porque o pessoal fala, mas Antônio Marcos, mas isso é ilusão. Não é ilusão, não. Vai lá que vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso e investe. Eu tenho 20 anos que o Espírito Santo porque o Espírito Santo, ele não é só ter o equilíbrio fiscal. Ele não faz entesouramento. Vou guardar esse dinheiro aqui, vou ficar entesourando. Ele investe. Ele tem equilíbrio fiscal, se ele tem superávit, ele investe. Porque o Japão entesourou e quebrou. Tem que investir, porque o investimento... O dinheiro não multiplica, né? Exatamente. O investimento que multiplica a renda. Exatamente. Então, aqui, você falou bem, tem uns 20 anos aí.
Começa lá com o Paulo Artung, depois o Renato, o Paulo e o Renato. O Ricardo Ferraz tem uma participação muito importante como vice do Paulo Artung e vice agora do Renato Casagrande. Então, tem que colocar o Ferraz também nessa tríade aí. E os três conduzindo com muita competência, com muita integridade e muita capacidade de investir. Por isso que o Espírito Santo é bola. Todo mundo está investindo no Espírito Santo. Você pega toda hora, você vê o Ricardo Frizeira, está toda hora divulgando, você está divulgando, a Gazeta divulga, a Tribuna divulga, todo mundo divulga. O Espírito Santo, a gente sabe disso, o Espírito Santo tem um trunfo fantástico, que é o seguinte, uma aparente incoerência. O Espírito Santo sempre foi anônimo e sempre esteve no ostracismo, desde o período da colonização, desde que os jesuítas foram embora. Isso aqui só tinha 4 vilas no litoral, não existia o Espírito Santo. É pequeno, né? Até a primeira metade do século XX, o Espírito Santo acabava no Rio Doce. Né? Mas o que aconteceu? Tudo aconteceu em volta e nós somos o novo. Nós somos o novo no Brasil. Nós somos o novo. E é um estado que tem um banco. Né? 92% do Baneste pertence ao governo do estado. Isso é ótimo. Tem estado aí que está... Chegou o novo cônsul norte-americano. É bom um estado ter o seu próprio banco? Muito bom. Mas não está na contramão de tendência, não? Já que nenhum outro estado tem? Não, o contramão na tendência é quando você tem um ativo que dá prejuízo. Sei. Mas você tem um ativo que te dá lucro, que emprega muita gente, são quase... mais de 2.000 pessoas. Se você pode três pessoas na família, então você tá pagando o salário das pessoas. Elas pagam imposto, elas consomem, o banco paga imposto, o banco paga dividendo ao governo do Estado, o banco paga publicidade. As pessoas estão circulando e consumindo gasolina. Então, o que o economista chama não tem vazamento, porque é um banco do Estado. Então, se você tem um banco concorrente nosso, a gente adora a concorrência, tem o maior respeito pela concorrência, mas a sede dele não é aqui. A sede dele é em São Paulo, mas você sabe a sede dele é no Rio. Okay. Aqui não. Você gerou o lucro, é fluxo circular da renda, é aqui dentro. É dentro mas você é economista, a economia trabalha com a tese de que o consumidor é um cara que, teoricamente, mentira isso, mas teoricamente o cara é racional. E ele vai sempre escolher a opção menor. Um cara que vai pegar um dinheiro emprestado e você acha que ele vai considerar todos os efeitos sociais do banco ou vai considerar se o concorrente oferece uma taxa, um spread menor? Você sabe que o banco já fez em uma época... passou essa imagem de que o Banco do Estado é o Banco do Espírito Santo, eu me lembro muito bem disso, mas hoje nem precisa muito, porque o banco ele desenvolveu uma proximidade com o capixaba muito grande. Ele é reconhecido pelas pessoas, porque ele tem uma rede de agências que está em todos os municípios. Não, ele é o único banco que tem. Então não tem mais. Então ele fica... E é banco, não é cooperativa, ele é banco. Então, ele trata bem os seus clientes, ele está investindo fortemente em tecnologia, porque não tem outro jeito. É a próxima pauta nossa aqui. Mas essa tecnologia não está demitindo as pessoas. Tem plano de demissão incentivado? Tem, porque o turnover, a pessoa já está chegando, a aposentadoria, né? Naturalmente, ela precisa também ter qualidade de vida. Não, e a tecnologia vai liberar a mão de obra, né, Marco? Ela vai liberar, vai liberar a mão de obra. E as pessoas, elas têm que se preparar para isso. Ao mesmo tempo que ela libera, ela atrai. Porque tem uma rapaziada aí, geração Z, que está dominando a parte da informática, que está se empregando. E não necessariamente fisicamente lá, mas em home office ou à distância, e mais de um emprego. A presença hoje é a do economista-chefe do Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, Antônio Marcos Machado. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do economista-chefe do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, o economista Antônio Marcos Machado. Então, Marcos, você acha que a tecnologia, o advento da tecnologia e a necessidade do banco estar atualizado tecnologicamente para não ficar para trás, isso, se de um lado vai liberar uma mão de obra, de outro vai trazer uma mão de obra de outro perfil. Exatamente. Os millennials, a garotada, os nômades digitais. A inteligência artificial. A IA está aí junto aí. E também com uma característica. Ele é digital e físico. Você pode estar longe dele ou perto dele, porque ele tem a agência física ainda.
Então, isso é uma dualidade muito interessante, porque nós precisamos. Essa é uma fase de transição. É igual a questão da sustentabilidade, do ESG, da energia limpa. Isso tem uma fase de transição. Então, não dá para você 100% digital. Não. Enquanto assimila essa nova cultura, né? Exatamente, porque o cliente também, muitas vezes, ele tem certa dificuldade. Agora uma coisa, existe alguma sintonia ou conexão? O Banestes está investindo muito em comprar folha de pagamento. É um business, não é um business, é uma permuta, é um serviço. E como tal, monetizado e rentabilizado. Mas a gente não pode dizer que isso aí é uma função pública relevante. Isso é um business, é um negócio. Existe alguma sintonia ou conexão do Banestes com política pública do governo do Estado? Seu principal acionista, setores que o governo ou o seu planejamento, você é um cara de planejamento, considera como estratégico para o Estado e então mobiliza o banco para ser um operador da implementação daquela política pública setorial. Tem algum tipo de conexão dessa? O banco não faz isso. O banco faz o seguinte, ele passa parte do que chama dividendos para o acionista, que é o governo do Estado, e o governo do Estado é que usa esse recurso. Mas o banco... O banco é banco, né? O banco é banco. Ele não tem participação política. O governador também do Estado não faz nenhuma interferência política no banco. Ele diz para a gente o seguinte, olha, você tem que me dar lucro. E a gente entrega dividendos para ele e ele faz as políticas públicas. O banco faz uma outra coisa muito importante, que é a gestão do Fundo Soberano. O Espírito Santo, o Renato Casagrande, é tão inteligente, tão ousado, tão proativo, que ele criou um Fundo Soberano. Sim. Uma parte para desenvolver startups. E agora o intergeracional fica com o banco, porque a DTVM, que é o braço do Banco de Investimentos, né, é o único banco que tem aqui no estado que tem uma DTVM, tem um Instituto de Valores Imobiliários aqui há tanto tempo, e que faz esse dinheiro não perca valor. Então faz a gestão, faz investimento, tal, mas não existe nenhuma ingerência política. O governador só diz o seguinte, quero saber do resultado. É análise de performance e digamos assim, de eficácia. Sim, exatamente. Eficácia do ativo. Eu preciso de resultado e aquela coisa da produtividade. Resultado com o menor custo possível. Então eu queria saber de você. Você tem métricas de produtividade do pessoal do banco? Ou seja, deve ter uma média nacional, deve ter uma média setorial. A quanto corresponde o lucro líquido com o tamanho do efetivo? A eficiência operacional do banco é muito boa. Porque o que seria a eficiência operacional, né? É o esforço. Se eu gero 100 milhões, quanto você gastou? O esforço que eu fiz, o esforço de gente, o esforço de tecnologia, o esforço para gerar isso aqui. Então, o caminho da eficiência operacional é você melhorar, fazer menos esforço e gerar o mesmo resultado, ou com o mesmo esforço gerar mais resultado. Chama-se produtividade. Isso é um desafio constante, né? Porque você tem a produtividade que você faz mais com o mesmo, mais com o mesmo, ou com o mesmo você faz mais. Então a gente sempre busca essa linha ali. É muito difícil. Por que é muito difícil? Porque o Brasil é muito inconstante, ele é muito instável. O nível de certeza, eu faço previsão de cenários, eu projeto cenários, é uma loucura. Eu e meus amigos todos do Brasil, que são economistas-chefe, professores... Nós vamos pegar uma baita carona agora para você falar então o seguinte, nesse momento, que cenário se projeta? Não é fácil, não. Que cenário se projeta nesse momento? Nós estamos falando agora início de dezembro de 2024, fechando o ano, que cenário se projeta? É muito fácil. O cenário do momento, ótimo. É uma foto maravilhosa. Curto prazo, você diz, na praia, desemprego caindo, as famílias consumindo mais e tal. Uma beleza, o governo gastando. Mas essa é a foto. O filme é péssimo. Porque esse consumo das famílias que saiu... Esse é o congelamento do momento, né? Esse consumo que cresceu agora é porque eu estou transferindo renda e o governo está gastando muito. O governo está com um déficit brutal e ele não para de gastar. Não saiu agora a contenção de gastos. Então, ótimo. No momento, é igual você está mal. Estou mal, mas você consegue um cartão de crédito. Você fica bom amanhã. Você vai no seu cartão de crédito, puxa, ele está com um terno novo, nossa, você está jantando no restaurante. Melhorou, hein? Mas a médio prazo, vem a fatura. A médio prazo da fatura vem aí pipocando. É o caso do Brasil. A fatura está chegando. Qual é a fatura que chega na primeira vez? A inflação. E a inflação prejudica quem? Exatamente ao pobre, exatamente a quem não tem dinheiro e que viveu dessa transferência ou do gasto público. Quando o governo gasta, ele gera um emprego. Se ele parar de gastar, esse emprego some. Então, isso é que o Paulo Guedes fazia, que era o lado da oferta. Retirar os impostos dos empresários, os empresários investirem mais, menos Brasil, menos Brasília, deixar as prefeituras resolverem sua vida, os estados, tal. Mas não, o governo do Lula... E ele tem direito de fazer isso, ele foi eleito, não estou aqui criticando, ele tem o maior respeito pelo presidente da República, é uma opção dele. Ele vai pelo lado da demanda agregada que a gente fala, consumo das famílias
investimento das empresas, gasto do governo e saldo de exportações e importações. Então é na veia. Eu aumento, jogo dinheiro nas famílias. As famílias vão consumir. O governo gasta mais, isso aquece a economia. Mas se eu não tenho a empresa produzindo muito... É insustentável. Eu vou gerar inflação, não vou conseguir pagar. Qual é a filosofia depois de mil dilúvio? O que é? Qual é a filosofia? A filosofia é uma filosofia que está prevalecendo há 16 anos. Nós temos há 16 anos o mesmo grupo governando o país. O Lula 1, Lula 2, a Dilma 1, a Dilma 2, o Lula de novo. São 16 anos. Nas últimas 6 eleições, o Lula, o partido dele, que eu respeito também, o partido dele, ganhou 5. O Lula ganhou 3, fez a Dilma 1, fez a Dilma 2. Então, se não tiver VAR, está 3-3. Ele perdeu 3 e ganhou 3. 3-3. Quando ele vai para o VAR, não, mas eu ajudei a eleger a Dilma, mais um. Ela reeleger a Dilma, mais uma. Então, o Brasil, hoje, o Brasil é resultado de 16 anos de domínio de um mesmo grupo político, os maiores cargos do país, as maiores receitas do país. Tudo há 16 anos. E hoje tem a presidência do BRICS com a Dilma. Então o pessoal fala assim, eu sempre digo, quando o Lula teve dificuldade aí com a justiça e tudo, o PT acabou. Nunca subestime o PT. Nunca ache que o PT acabou. Não existe um partido tão forte na América Latina como o PT. Ele é muito orgânico, né? Orgânico. Muito orgânico. E você tem 16 anos de poder. Não pode subestimar, não pode ignorar, não pode ironizar. Eu acho muito sugestivo, acho muito sugestivo que o Zé Disseu tenha dito que eles não visavam o governo, visavam o poder. Sim. Então, o governo é uma representação circunstancial. É. O que importa é quem é que está manipulando os bonecos. Você pode assim, olha, vocês estão há 16 anos e não chegaram ao resultado que a gente quer. Sim. A gente queria isso, queria mais crescimento. A média dos últimos 20 anos de crescimento do país é 2,3%. Então, um PIB que em média cresce 2,3% em 20 anos não está bom. Um país tem 200 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas aí ganhando 2 salários mínimos, 1 salário mínimo e meio. Então, são 16 anos e o resultado. Então, isso a gente pode dizer, podia ter feito mais, mas criticar ou menosprezar. Não menosprezar, criticar, né? Constatar. Claro. Mas uma crítica também construtiva, né? Olha, o caminho é esse, o caminho que não pode essa coisa do radicalismo. Mas vem cá, mas reduziu o gap aí, o déficit público agora não significa naturalmente ter uma decisão política a respeito de clientelismo? Com certeza, né? Nós temos eleições, né? Aí mais à frente, e o populismo, essa questão de você conquistar o voto popular, passa muito pelas políticas públicas. As políticas de proteção, então é pé de meia para o aluno estar não sei aonde, é o Bolsa Família, é o FIES. O FIES, por exemplo, isso não funciona. Meus filhos se formaram nos Estados Unidos, eu dou aula para americanos e tudo. O modelo de financiamento para universitário é diferente. O FIES é o seguinte, quanto é que você custa sua faculdade? Custa R$1.000, toma R$1.000. Você pagou a faculdade, você vai morar onde? Você vai comer aonde? Você vai comprar livro como? Você vai se locomover como? Então eu te dei um pedacinho que é o quê? Para você pagar a universidade privada, a faculdade privada. Mas a vida dele, aí ele tem que... Eu dou aluno meu que trabalha até chega às 8 da manhã no trabalho, sai às 6, vai para a sala de aula, fica lá assim até às 10h30, no outro dia pega um buzu, cedão, mas ele está recebendo fiéis. E depois ele tem que pagar. Então, é um financiamento estudantil universitário falho. Porque ele cumpre uma parte, mas ele deixa a desejar no resto. Mas é uma iniciativa boa. Melhor com ele do que sem ele. Melhor. Tudo pode melhorar. Mas você vê que medidas pragmáticas, práticas, objetivas com relação à redução desse gap do déficit. Por exemplo... Você não pode aumentar o número de ministérios. Você dobrou o número de ministérios. Você não pode ter esse tipo de gasto. Você não pode fazer viagens internacionais constantes. Nós estamos no mundo da tecnologia. Você vai levar um entourage, vai botar avião para viajar, como você pode fazer daqui, pô? Voltando àquela frase do Paulo Guedes, mais Brasil, menos Brasília. O Estado está custando muito caro, não está? O Estado, o ente Estado. Ele é pesado. Está muito caro. Ele é caro. Ele não entrega, ele não devolve. Isso é uma coisa que nós precisamos mudar com muita urgência. Mas não é também criticar, por exemplo, o super salário. Mas o juiz ganha demais, o desembargador ganha demais. Não foi ele que legislou, que criou o salário dele? O cara abre um concurso, está abrindo concurso agora para
Ministério Público. Está lá. Você vai lá, faz o concurso e passa. Você vai ganhar aquele dinheiro. Então, é jogar o jogo, né? É jogar o jogo. Jogar o jogo. Agora, se alguém resolver decidir sobre essa questão de salário, que decida. Mas eu não posso criticar o juiz que está trabalhando, o desembargador, o promotor, o procurador da República, o ministro supremo. Você acha, Marco, que cabia a possibilidade de um... A palavra foi desmoralizada. Nada que desmoraliza mais uma boa ideia do que executá-la mal, a gente sabe. Uhum. Mas você acha que cabia um pacto social para uma reforma no Brasil que incluísse uma reforma administrativa onde essas coisas todas fossem consideradas? E aí tem uma pessoa que a gente cita pouco, que é Temer, Michel Temer. Ele fez um trabalho, ele fez uma presidência muito boa. Ele deu uma limpada no terreno, né? Ele deu uma limpada. Reforma da Previdência. Que não está sendo cumprida, você sabe, né? Isso nós temos que fazer. A Previdência, trabalhista, política. A reforma política, porque é uma coisa muito interessante. O Brasil é um país que não tem assim, direita e esquerda. Ele já teve. Quando você tinha o regime militar, você tinha Arena, direita, MDB, esquerda. Isso. Depois de 88, isso acabou. Você pareceu um monte de partido. Aí você tem o centro-esquerda, o centro-direita, o centro-meio, centro-esquerda, direita, você fica até doido ali. E outra coisa, você vê, o cara ganha a eleição, ele se junta com o outro que era arqui-inimigo dele. Olha para o Brasil hoje, presidente Lula, vice-presidente Alckmin. O Alckmin e o Lula, eles viveram disputando eleições, um de um lado, outro de outro, e ideias antagônicas. Aí, como você vai entender politicamente o país? Então tem que organizar a reforma política. Aí é o seguinte, vamos definir isso, vamos proibir certas coligações, tem que ter um prazo. Ganhei a eleição, não, agora eu vou chamar meu adversário para ele ser o secretário de planejamento, para ele ser o ministro sei da onde, porque aí tem a tal da governabilidade. Eu acho que não é para aí, não. Mas quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, nos produzindo essas reflexões. Muito joia, cara. Muito obrigado. A presença hoje do economista-chefe do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, o Antônio Marcos Machado. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.